A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, divulgou seu relatório mensal. A publicação projeta uma demanda recorde em 2024. De acordo com o grupo, o mundo vai consumir, em média, 104 milhões de barris de petróleo por dia no próximo ano, em comparação com os 102 milhões consumidos em 2023. O cartel classificou o aumento da demanda como um crescimento saudável. A OPEP explicou que o crescimento resiliente do PIB global e a melhora da situação econômica da China impulsionarão o consumo do combustível. Países que não integram a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico vão ser os principais responsáveis pelo aumento da demanda. A reportagem ela traz dois dados muito importantes. O compromisso do mundo inteiro em consumir menos petróleo e carvão, os combustíveis fósseis, e a OPEP, que é o cartel dos países que produzem petróleo, dizendo vai haver aumento no consumo. Peraí, essa conta não vai fechar. Eu gosto sempre de transformar esses números complicados numa arte gráfica para a gente entender qual que é a quadra da história que nós estamos neste termo específico que é a poluição da atmosfera. Olha isso aqui, olha. Este é o aumento dos combustíveis fósseis só no ano de 2023. Claro que existe aí um gráfico que está sempre subindo. Ele começa em 1960, quando a gente tem no pós-guerra uma enorme aceleração industrial, mas jamais parou de crescer, salvo algumas exceções, a exemplo da pandemia. Mas, de novo, nesta quadra da história, onde é que nós estamos no ano de 2023? Houve um aumento em 12 meses da poluição gerada por carvão, petróleo, gás e cimento, porque para produzir essa matéria-prima também se emite CO2. Tá bom, o gráfico ele impressiona por essa curva sempre ascendente, mas quais são os números propriamente ditos? Essa medida está em GTCO2. Trocando em miúdos, são bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. O quanto? Quase 40 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera num curto espaço de tempo. E ressalto, a gente só tem aumentado essa tendência. Eu queria conversar agora com o Carlos Bocuí, que volta à nossa programação. Ele conversou com a gente quando começou a COP e agora que terminou, eu queria justamente a avaliação dele. O Carlos Bocuí é presidente da PROAN, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E eu quis começar o JP Internacional dessa semana justamente com esse tema para a gente ter mais tempo para conversar. E retomo aqui o que eu estava explicando para a nossa audiência. Essa dicotomia. A COP termina com um compromisso dos países diminuírem o consumo de petróleo, carvão e outros derivados de combustíveis fósseis, mas também a OPEP dizendo vai aumentar o consumo à medida que grandes economias, a exemplo da China, voltem a crescer em 2024. Quando que essa conta vai fechar? Eu queria também ouvir a tua avaliação do que foi essa resolução final da COP28. Bom, o que nós temos aí é uma carta de intenções, né? Onde se coloca que haverá uma diminuição até 2050 e que a questão da substituição dos combustíveis fósseis, ela pode ocorrer. Porém, quem trabalha com política pública sabe que se você não tem meta e não tem prazo, não acontece nada, porque nós estamos, na verdade, na mão de um enorme cartel de petróleo que não tem a intenção de diminuir a sua produção. Tá? E, por outro lado, você tem uma demanda que também justifica isso, principalmente China e Índia, né? Na questão não só do petróleo, mas também do carvão, que é suprido pela China. Então, nós temos um documento, uma carta de intenções, que ele não dá conta do problema da emergência climática, ele não prevê alternativas de curto prazo, como é necessário para refrear o aquecimento global, ou seja, nós ainda estamos patinando no processo de resolução efetiva da mudança climática. Bocuí, queria pegar uma frase que você falou agora, puxar até para a gente explicar para os nossos telespectadores ou para quem nos ouve aí pelo nosso sistema de rádio,
que você falou em carta de intenções. Então a COP está no guarda-chuva das Nações Unidas, mas as Nações Unidas não têm uma função de polícia do mundo, né? Não é um sistema judiciário global. Ou seja, não existe uma força de obrigatoriedade daqueles signatários de obedecerem linha por linha daquela carta. Agora, na boa vontade que a gente tem, eu não vou tirar a presunção de inocência de quem assinou a carta, você entende que eles vão cumprir ou que a maioria assinou para ficar bonito na foto agora? Para ficar bonito na foto, porque o interesse econômico acaba prevalecendo. Então, toda a orientação no final da COP, da própria OPEP, foi para que os países da OPEP, membros, não fizessem nenhuma concessão que fizesse a vinculação. É isso que você coloca. Se a decisão fosse vinculante, aí você teria uma obrigatoriedade, como um tratado internacional. E, na verdade, você tem um palavreado colocado num papel, mas sem meta nem prazo, a não ser a possibilidade de chegarmos lá em 2050 com a diminuição dos combustíveis fósseis. Então, o que se pode dizer nesse caso é que nós estamos avançando nas conferências do clima a passos de tartaruga, né? Palavra por palavra, questão de semântica, e de outro lado, o aquecimento global cresce de forma avassaladora, como você demonstrou no gráfico, quer dizer, não diminui. E o tempo para que a gente consiga manter em 1,5 graus está se esgotando. Tem que ser uma diminuição de 25% até 43% até 2030 para nós conseguirmos manter o planeta na margem de segurança de 1,5 graus. Portanto, o que foi discutido na conferência e os aplausos que nós vimos foram aplausos para um documento que, na realidade, não representa eficácia para solucionar o grave problema que nós estamos enfrentando. Bocuí, você trouxe 2 números, né? Nós estamos em 2023, um passinho para 2024, para 2030 faltam 6 anos e para 2050, 26 anos aí. O que já está acontecendo que nos faz agarrar num fio de esperança que vai dar certo? A gente tem a eletrificação dos carros de passeio, a gente tem cada vez mais as usinas de produção de energia eólica, aqueles grandes pátios de telas fotovoltaicas, né, de energia solar, mas também, vou repetir a sua expressão, ainda a passos de tartaruga. Precisa de um grande financiamento, uma vontade pública, política e também do consumidor comprar o carro elétrico ao invés do carro a combustível. Mas essas medidas já estão surtindo algum efeito ou só é para afagar a nossa esperança? Bom, o seu próprio gráfico demonstrou que não, tá? Nós temos um lançamento de gigatoneladas de carbono na atmosfera e ele continua crescendo. Então, o que pode acontecer? Você pode aumentar a incidência de combustíveis alternativos, energia limpa, mas ao mesmo tempo, como o processo é um processo de crescimento de demanda por energia da China, da Índia, etc., você pode ter, na verdade, uma situação que não se altera a retirada dos combustíveis fósseis. Você pode aumentar o potencial de energia limpa, mas a queima de combustíveis fósseis continua, porque existe um crescendo de uso de energia no planeta. A Índia tem problemas enormes com o suprimento de populações que não têm energia elétrica ainda. E a Índia e a China produz para o mundo todo e ela precisa de cada vez mais energia para manter a sua produção para exportar, não é? Então essa é uma realidade que tem que ser enfrentada. Quer dizer, como é que esses grandes países fazem essa transição, não é? Então é preciso que o documento da COP ele seja vinculante, que ele diga, nós vamos diminuir 25% até 2030 e que isso seja escalonado entre as nações. Essa realidade da conta efetiva para fechar o cálculo necessário, ela não está no papel, ela não está feita. De modo que a gente continua num processo que é retórico, mas ele não traz um efeito imediato, ele não intervém na realidade, não é? E, como nós sabemos, a situação climática ela está cada vez pior. Bocuí, deixa eu trazer a nossa conversa
para um campo da sua atuação, falei do PROAN, né, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, ainda de olho na COP, sempre começa as conferências do clima com discursos abertos a quem queira ir para o púlpito e falar um pouco de um caso pessoal. Aí aparecem aquelas ilhas do Pacífico Sul que dizem, olha, até o final do século ou antes, nós vamos literalmente desaparecer, porque com o aquecimento global haverá o aumento no nível do mar e nós vamos sumir, porque o oceano vai comer a nossa parte de terra. Aí quem está ouvindo aqui no Brasil, muito distante, uma ilha na Polinésia Francesa, no Pacífico Sul, muito longe da nossa realidade aqui brasileira ou da América do Sul. Mas não é, né, Bocuí? Porque esse aquecimento global também gera problemas, não só da medida do mar aqui nas nossas costas, mas como também com fauna e flora. O que você tem de dados aí alarmantes para que as pessoas possam entender a urgência que a gente está com diminuição do ecossistema brasileiro ou da nossa região, por exemplo? Ora, só para ter uma ideia, o que pode acontecer? Você tem um aquecimento global que está se expandindo para 1,5 graus, possivelmente, se ninguém fizer nada da forma como está se configurando, nós vamos ter 3 graus de aquecimento até um pouco mais da metade do século. Isso significa o seguinte, que é 3 graus de média global e é diferente para o Brasil. O Brasil é um país que já é um país equatorial, está numa plataforma continental, e quando você fala de 3 graus de média global, você tem que considerar que tem oceanos, 75% do mundo é feito de oceanos. Então, esse acréscimo para o Brasil, ele chega muito mais, ele pode chegar a 5, 6 graus de aumento. Nessa perspectiva, a nossa agricultura não resiste. Você vai ter problemas de segurança alimentar, de produção de alimentos. Com relação ao que você perguntou de biodiversidade, a floresta amazônica, com 4 graus, 5 graus a mais, ela não resiste, ela passa por um processo de desertização, ela vai para savanização, ou seja, ela vira deserto, não é? E aí a gente perde o grande indutor de água que transpõe água do oceano, continente adentro, que são os rios voadores, não é? Então, a implicação para a civilização, para todo o processo de manutenção da vida na América do Sul é brutal. Então, não é para os países polinésicos, para as ilhas do Pacífico, que vão desaparecer. O Brasil sofre duros impactos ambientais na sua biodiversidade, na questão hídrica continental, migrações, né? E, além disso, você tem ainda o calor extremo que faz vítimas, principalmente entre crianças e idosos. O presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, falou com a gente ao longo de 2023. Tenho certeza que vai ser uma fonte aqui do nosso programa em 2024. Nessa reta final, Bocuí, quero te desejar aí boas festas, um feliz ano novo e que tenhamos boas notícias para o clima e em todos os aspectos possíveis. Sempre mantendo a esperança, não é? Mas sempre também fazendo pressão para que cada um faça o seu dever de casa, não é? Claro. Carlos, obrigado e até uma próxima oportunidade. Bom Natal.